Nós, na quarta-feira, estamos estudando o livro de Tiago. E o livro de Tiago, eu mencionei na quarta-feira passada que ele é um compêndio de sermões. Então, Tiago, que é o irmão de Jesus, nós chegamos a essa conclusão estudando os outros 3 Tiagos do Novo Testamento. Ele faz um compêndio de sermões. Então, capítulo 1, dividido ali em 3 partes, um sermão bem batista, né, dividido em 3 partes, ele começa a ensinar sobre coisas que são muito práticas. Na verdade, o livro de Tiago é um livro muito prático. E por isso nós entramos, então, nessa série que eu denominei Práticas da Vida Cristã. E é muito importante nós olharmos para o livro, mas não somente olharmos para o livro e entendermos os questionamentos, o ensino, as pregações, o que ele está falando, mas também colocarmos em prática. E hoje nós vamos para o capítulo 2, do versículo 14 ao 18. Tiago vai falar sobre uma coisa muito importante para cada um de nós, que é a relação entre fé e obras. Entre o discurso subjetivo, né, e a prática objetiva. E isso é muito, muito importante nos nossos dias também. Veja só o que ele diz, então, a partir do versículo 14, capítulo 2. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Muito interessante, né? Parece um paralelo feito por ele aqui, que quando Lutero lê isso aqui e começa a interpretar, Lutero tem dor de barriga, Lutero perde os seus cabelos, que ele já não tinha tanto assim, mas caíram mais. Ele fica muito bravo e diz que essa carta de Tiago é palha. Não é uma carta que merece atenção dos cristãos. Por quê? Um dos fundamentos da reforma era conhecido como sola fide, ou só a fé, só a partir da fé. E quando você percebe essas 2 pontas aqui, a fé e a obra, a necessidade da fé e da obra, isso parece meio ofensivo. Mas talvez o que não tenha sido percebido é que Tiago está escrevendo para um povo que já tem um pouco mais de maturidade. Ao contrário de Paulo, que escreve para pessoas que são novas no cristianismo. Pessoas que não têm tanta maturidade assim. Tiago está escrevendo para pessoas que já têm tempo na fé. Pessoas que já caminham há muito tempo com a Bíblia, já são membros da igreja, já entendem o valor das coisas de Deus, já vivem há muito tempo pensando em Deus e querendo viver para Deus. Ele está falando para esse tipo de gente. Gente que entende que fé e obra são como asas de um avião. Você precisa das 2 para decolar. Você precisa das 2 para agradar a Deus, vamos colocar assim. E exatamente esse tema que eu gostaria de pensar, essas 2 asas, sabe? As 2 asas que são necessárias para a nossa prática da vida cristã. 2 asas que são importantes para a nossa prática da vida cristã. Bem, o versículo 14, ele nos diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Bem, ele está falando para gente que entende, a fé sim pode salvá-lo. Na realidade, o justo, ele vive pela fé, e a fé é uma expressão da sua salvação também. Ele tem fé em Cristo, ele tem fé em Deus, e por causa disso, ele será salvo. Mas o que nós entendemos aqui é que a fé por si só pode ser vazia, porque ela pode ganhar uma conotação de religiosidade. Eu não sei se todos entendem o termo religião, mas o termo religião ele aparece aqui em Tiago
depois que ele é traduzido para o latim, mas essa palavra não era tão comum no Antigo Testamento, nem no Novo até. Não era tão comum se achar, mas depois que é traduzido para o latim, a gente entende religião, que vem de religare. A proposta era religar o homem com Deus. Mas daí você olha lá para o Oriente, e aquelas pessoas religiosas jogando bomba em todo mundo, explodindo e matando pessoas em nome da religião e dizendo até que é em nome de Deus. Ou mesmo cristãos vazios que veem o sofrimento alheio e não se incomodam com aquilo, situações do tipo, e não sentem a necessidade de abençoar a vida de alguém. Não dá para processar isso claramente e desassociar, na realidade, essa questão da religião e da fé. Mas o que nós precisamos entender, de uma forma muito prática, é que a fé por si só pode se transformar apenas em atos religiosos. Puxa vida. E se o ato é simplesmente religioso, ele é vazio, sabe? Ele é vazio. Eu nasci numa família muito religiosa. Nossa, muito religiosa. Minha mãe era tão religiosa que ela era católica, apostólica, macumbeira. Então, tudo que a religião estava servindo para ela. Mas é interessante pensar nisso porque, às vezes, nós também fazemos um mix de religião. Você, talvez, sem perceber, faz um mix de religião, sabia? Por exemplo, você vem aqui, você ouve um sermão com background batista, né? Aí você vai para casa, você ouve um outro sermão com um background neopentecostal. E aí, no outro dia, você ouve um outro sermão com pano de fundo, sei lá, da mais estranha das teologias possíveis. Todos os dias você vai fazendo um mix de ideias e de religiosidade e de coisas assim. Então é fácil falar da minha mãe, né? Que era católica, apostólica e macumbeira. Mas e nós? Será que estamos vivendo? Você está querendo rir, né? Você dá uma risada muito gostosa. Será que nós não estamos fazendo esse tipo de mix também? Olha para você aí. A tua fé, ela tem sido genuína? Ou você é um crente tutti-frutti? Tem um pouquinho de cada coisa, né? Vocês sabem o que é tutti-frutti, né? O pessoal levantou a sobrancelha assim. É um chiclete que tem morango, tem uva, tem abacaxi, tem manga. Então, o crente tutti-frutti seria um crente que tem batista, tem adventista, tem pentecostal, né? Pentecostal, assembleiano, universal, mundial, né? Tem tudo, tem misturado um monte de coisa. E aí você é um crente tutti-frutti. Como é que está a sua fé? Ela é baseada em elementos saudáveis. Você tem vivido uma fé saudável? Ou a sua fé é baseada em elementos mais diversos possíveis? Você acredita em ET? Tudo bem que algumas pessoas até parecem ET, mas você não tem problema em acreditar nisso, em horóscopo. Não tem problema, pastor. Puxa vida, tem algumas situações, você vê que há influência disso ou daquilo, e você todo dia está lá, lê a Bíblia e lê horóscopo, lê a Bíblia e lê horóscopo, lê a Bíblia e lê horóscopo. É verdade? A sua fé é genuína, ou você está vivendo um equívoco da fé? A sua fé é genuína, ou você está vivendo uma fé equivocada? Puxa, eu venho na igreja, é super legal, ouvir os pastores e tal, bem bacana, mas quando eu saio daqui, eu vou ali receber um passe. Não, eu estou aqui, é muito bacana ouvir os pastores e tal, ouvir a Bíblia, mas eu saio daqui, eu vou ali acender uma vela com uma galinha preta. Você acha que não é comum
É super comum. A gente tem de tudo aqui. 11 mil membros. Você acha que todo mundo tem uma fé genuína? Não. Não tem mesmo. Algumas pessoas talvez tratam até a igreja como um clube. E ainda pagam a sua anuidade ou sua mensalidade. Chamam isso de dízimo. Chegam ali no estacionamento e falam assim: eu pago o meu dízimo, eu quero a minha vaga. Eu sou amigo do pastor Pascoal. Eu acho que o amigo do pastor Pascoal tem mais valor, então se você quiser usar depois, você pode usar. Mas a sua fé é uma fé genuína ou tem sido uma fé vazia? Eu fico preocupado com isso, sabe? Eu me preocupo com isso. Se a minha fé é genuína, eu tenho vivido uma fé vazia. De vez em quando Deus me dá uns sinais, assim, fala umas coisas comigo e faz umas coisas que eu fico, opa, obrigado, Senhor, porque o Senhor está se revelando, que eu tenho buscado, que eu tenho vivido, que eu tenho sentido, que eu tenho ouvido, Senhor. Eu queria te convidar a viver esse tipo de fé. Onde Deus fala com você, onde Deus realiza milagres em você, mas também através de você. O versículo 15 e 16, Tiago ainda vai nos dizer: se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, que adianta isso? Parece uma coisa tão vazia. Em outras palavras, o nosso discurso não pode ser um discurso vazio, porque um discurso vazio não enche a barriga de ninguém. Além de buscar uma fé genuína, o nosso discurso tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Não dá para vocês falarem de amor, nós falarmos de amor e não abençoarmos a vida de alguém. Não dá para viver assim. Foi muito interessante essa semana, porque o pessoal estava todo mundo falando do casamento real. Todo mundo falando do casamento real. E eu fiquei pensando, se tem um casamento que tem o maior potencial de dar problema, é esse. Porque é real, gente. Se fosse em Libra, talvez fosse melhor, né? Mas é real. Achavam que vinha alguma coisa séria, né? Eu vi a cara de vocês. Mas nós estamos preocupados ou dando atenção para coisas que, de certa forma, têm até a ver conosco. De certa forma. 0,00,1% talvez tenha a ver conosco. Mas você está preocupado com o vizinho do lado da sua casa, que talvez esteja passando fome? Você está preocupado com as pessoas que estão ao seu redor, que talvez estejam com dificuldade de relacionamento? Você tem orado pelas pessoas que estão passando por você todos os dias, que talvez estejam em sofrimento profundo? Uma fé genuína é uma fé que tem um discurso coerente, onde o discurso e a prática caminham na mesma via. Não dá para você dizer que é cristão e viver como um filho do coisa ruim, do capiroto, do canela fina, do cramunhão. Não sei como é que você chama, mas às vezes as pessoas vivem dessa forma, né? Você tem vivido o que você tem falado que vive, que acredita, que crê? Eis aí um grande desafio, né? Ter uma fé genuína e ter um discurso coerente. E por último, quando Tiago ainda nos aconselha a ter uma prática de vida cristã que equilibrada, tem essas duas asas. No versículo 17 ele nos diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha que coisa interessante, né? A fé sem obras está morta. Então, se a sua fé é genuína,
se o seu discurso é coerente, você também estará fazendo algo para o reino de Deus. Você estará realizando algo significativo. Hoje nós estávamos orando aqui, levantando essa oferta para esses meninos que vão lá para a Coreia. Isso para mim é super significativo. Eles criaram coragem e vão para a Coreia. Mas é possível nós fazermos atos significativos aqui também. Semana passada eu fiz um desafio para ver se pessoas nos ajudavam com a página nossa aqui do Facebook. Eu não sei se você já curtiu essa página, mas curte lá, Culto de Oração. Culto de Oração PIB Curitiba. E aí eu vi que pelo menos a Regiane e a Sônia, que as duas se voluntariaram, e todo dia agora tem alguma coisa nova na página. Todo dia tem uma coisa nova na página. Isso é legal. Parece que não tem significado. Talvez para você pode parecer, mas para as pessoas que estão fora da nossa cidade, recebendo talvez uma sementinha de esperança, isso tem um grande significado. Então, a sua fé genuína, ela é marcada por um discurso que caminha junto com a prática. Mas também a sua fé precisa ser marcada por obras. Por coisas que você faz para Deus. E não se deve fazer algo para Deus na intenção de obter a salvação. Isso é óbvio, isso é claro. Mas não é possível que alguém tenha a salvação e não faça nada para Deus. Não é verdade? Não se deve fazer algo na intenção de obter a salvação. Mas não é possível que alguém que tenha a salvação não faça nada para Deus.